Verso 46 do capítulo 2 de Lucas. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. E lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? Tem uma tradução que fala: não sabias que era necessário eu cumprir os propósitos, os negócios do meu pai? E não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui, nessa ocasião, Jesus tinha 12 anos de idade. E ele já estava ali assentado no meio dos doutores, fazendo perguntas, que uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é fazer boas perguntas. E Jesus não só fazia perguntas que admiravam as pessoas que estavam ali ouvindo, mas também dava respostas e falava coisas que impressionavam os doutores daqueles dias. O que eu quero ministrar para você aqui nessa manhã é algo que Deus encheu meu coração esta madrugada. E eu confesso para você que eu vivi uma experiência que eu nem compartilhei com a minha esposa ainda. Eu havia mandado para o meu grupo o que o cara estava querendo ministrar. Mas sabe quando você é tomado por Deus no sentido de, não é isso ainda. E nós temos ministrado algumas palavras aqui, eu falo assim, têm sido muito impactantes. Domingo passado nós falamos sobre a comida da escravidão. A comida do que é isso? De você despertar aquilo que Deus quer ensinar a você. E depois da novidade da terra, de você plantar e colher, tudo mais. E quando eu fui deitar, eu ouvia uma voz. E eu confesso que na hora eu fiquei com medo. Parece que alguém chegou e sussurrou no meu ouvido algumas coisas. E eu cheguei a falar: é o Senhor, Deus? Foi algo tão impactante, sabe, gente? E algumas coisas Deus falou no meu coração. E essa mensagem eu tenho certeza que ela vai mexer com a sua vida. É muito importante você compreender o valor de você olhar para Deus, de você servir a Deus, de você honrar a Deus, de você aprender a se relacionar na vertical da vida, não só na horizontal. Os 2 grandes mandamentos resumem-se em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao teu próximo. E quando você entende esse princípio de vida, você vai descobrir uma coisa chamada missão, propósito e o eu preciso. E é isso que eu quero trazer como tema da mensagem dessa manhã. Diga comigo assim: eu preciso. E aí, quando você tem uma missão, quando você entende o valor de um eu preciso, você vai ver que a vida, ela tem sentido. E o dia que você perder isso, você perdeu o sentido da vida.
A vida não é só correr nessa horizontal. Você precisa buscar em Deus aquilo que Ele tem para você. Você é um ser único. E Ele tem um propósito e Ele tem um chamado na sua vida. Diga assim, põe a mão no seu coração e fala assim: Deus tem um propósito na minha vida. E Deus tem um chamado para a minha vida. Aprenda a honrar a Deus acima de todas as coisas. A buscar a Deus, a servir a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com todo o seu ser. Honre a Deus. Eu tenho a foto de uma pessoa que eu pedi. Ai, obrigado por essa arte, ficou lindo. Eu pedi a foto de um rapaz, esse moço que você vai ver na tela aparecendo agora aí, ele se chama Eric Liddell. Ele é escocês. Eles vão aparecer daqui a pouquinho, vai colocar ele. Mas esse cara é um corredor. E eles estão procurando a foto que eu mandei para eles. E em 1924, vocês não acharam a foto ou eu não mandei? Será que eu não mandei? Mandou? Ah, está preparando ela, né? Está rodando lá. Mas daqui a pouco vai aparecer, não importa muito. Agora, guarde o nome da pessoa, Eric Lindsay. Esse cara é um corredor, ficou famoso e ele inspirou aquele filme Carruagens de Fogo. Por quê? Porque ele, escocês, estava correndo nas Olimpíadas de Paris, esse cara aqui. Ficou um pouco... isso até ficou melhor essa foto. Isso é 1924, viu? A roupagem é tudo diferente. Mas esse cara marcou tanto, inspirou tanto, pelo seu posicionamento na sua fé. Quando ele teve que correr, e ele num domingo, era dia de correr, e ele entendia uma coisa na vida dele, o princípio da fé dele. Nós também. Nós entendemos que o domingo é dia do Senhor, amém? E ele então se nega a correr no domingo, o dia do Senhor. E por causa da sua fé, do seu posicionamento. Porque ele entendia uma coisa: eu decidi na minha vida honrar a Deus acima de todas as coisas. Deus para mim é tudo. O segredo da minha vida está em Deus. Minha força está em Deus. A minha prosperidade está em Deus. O meu sucesso está em Deus. Deus é tudo para mim. E ele então toma essa decisão firme. Só que, por consequência disso, ele sofre muitas retaliações. Até a imprensa falou dele. Pra você ter ideia, inspirou o filme Carruagens de Fogo. E muitos jogaram pedras na sua casa e falaram mal dele. Você é um traidor da pátria. Você não ama a sua nação. Mas ele ficou firme na sua fé. Só que ele era um corredor, que ele era muito bom na corrida de 200 metros. E ele então ia correr a corrida dos 400 metros. Porque a de 200 metros ele não podia correr, que era domingo. E aí ele vai então para correr a corrida dos 400 metros. Mas antes deles correr, alguém diz, isso está meio na história, que alguém diz, e coloca um bilhetinho na mão dele e diz para ele assim, um bilhetinho dizia assim: eu honrarei aqueles que me honram. E ele então sai para a corrida. E ele vence a corrida. E ele superou um recorde. Porque ele entendeu uma coisa: Deus está acima de tudo na minha vida. O propósito de Deus, o chamado de Deus está acima de tudo na minha vida. Honrar a Deus está acima de tudo na minha vida. Eu honrarei os que me honram. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus honrará aqueles que honram a Ele. Muito bem. Na tradução revista, corrigida fiel, do versículo 49 que nós lemos agora de Lucas 2, Jesus fala assim: eu estou tratando os negócios do meu Pai. Estou tratando os negócios do meu Pai. Sabe, nós somos bons em cuidar dos nossos negócios, e é bom. Nós somos bons para lidar com as nossas
nossas demandas de vida, de todos os nossos dias. Isso é bom. Mas eu vou ensinar um princípio para você aqui nessa manhã, que se você compreender isso, você está dando um start para um novo tempo na sua vida hoje. Você precisa entender a necessidade de se envolver com os negócios do Pai. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um chamado de Deus na sua vida. Há uma missão de Deus no seu coração. Há algo forte de Deus dentro de você. Se você não descobriu, vai descobrir. E se você não compreender isso, depois dessa mensagem você vai entender isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, como eu gosto desse versículo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 15, versículo 10 de 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Ou seja, aquilo que Deus deu, aquilo que Deus manifestou não foi vão. Eu preciso entender o valor disso. Tem muitas pessoas que têm a oportunidade de mudar as suas vidas, de receber uma palavra que isso pode mudar o curso da sua vida. Mas é como aquela nossa mãe dizia, entra por aqui e sai por aqui. Eu espero que nesta manhã Deus possa tocar profundamente o coração de todos nós. E que você com certeza receberá uma palavra de Deus na sua vida, que vai mexer com a tua história. A graça de Deus não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Há uma graça sobre a sua vida, amém? Há uma capacidade divina de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender o valor disso. Agora, ouça bem uma coisa. Quando a gente vai para Deus e começa a caminhar com Deus, a primeira coisa que lhe é revelada é a sua identidade. É saber quem você é em Deus. A primeira coisa que você passa a viver, a experimentar na sua vida, quando você começa a buscar a Deus, você se entrega a Jesus, você abre o seu coração para Deus, a primeira coisa que Ele vai revelar à sua vida é sua identidade. Quem você é em Deus. E isso é extremamente importante. Você saber quem você é. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no versículo 5, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, e assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Você passa a ser ter uma nova cidadania, uma nova identidade. Você sabe quem você é em Deus. Muito bem. Então a primeira revelação é saber quem você é. Segunda coisa, aprenda a se mover do ser para o eu preciso. Sabe, Jesus, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia o seu posicionamento. Ele sabia quem Ele era. Quando Ele vai ser provado no deserto, e antes disso Ele é batizado por João Batista, ouve uma voz do céu, tu és o meu filho, amado. Ele sabia que era filho. No deserto, a primeira coisa que Satanás vai fazer com Jesus é colocar dúvida, se és filho de Deus. Então você precisa ter convicção de quem você é em Deus. A segunda coisa importante é você entender, aprender a se mover do ser para o eu preciso. João capítulo de número 10. Versículo de número 7. Quando eu comecei a ler isso aqui, Deus começou a ministrar o meu coração.
Olha o que ele diz. Então Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Sabia quem ele era. Mas quando você olha para o versículo de número 16, você vai, nessa tradução da revista Nova Linguagem de hoje, Nova Tradução da Linguagem de hoje, e nas outras traduções fala, me convém, eu preciso, eu devo. Mas eu gosto dessa tradução que ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, nesse aprisco. E eu preciso trazer essas também. Olhe bem a expressão, eu preciso. Na nossa tradução, nós vamos encontrar a expressão, está aqui. Nós vamos encontrar a expressão, me convém. Mas me convém, eu devo, eu preciso, é necessário, é tudo a mesma coisa, amém? Me convém, eu devo, é necessário, eu preciso, é isso daí. E aí Jesus vai revelar algo que é muito importante nós conhecermos. Eu preciso, eu devo, eu preciso, é maior do que o ser. Sabe, Deus falou isso ao meu coração. Por quê? Porque se você não entender isso, a vida não tem sentido. Não adianta nada eu dizer, eu sou crente, mas eu não tenho uma missão. Eu sou fulano de tal, mas eu não tenho um eu preciso. Eu não vou entrar no céu simplesmente porque assim, eu sou crente. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um eu preciso na minha vida. Talvez agora você vai ter dificuldade de entender isso, mas no final dessa mensagem você vai entender. Eu preciso é mais importante do que eu sou. Porque tem muita gente batendo no peito, muita coisa, mas ele não sabe, ele não anda dentro do eu preciso. A sua missão dá sentido ao que você é. Quando a gente olha para João capítulo 4, a gente vê Jesus caminhando com os discípulos e de repente ele muda a rota. 25 quilômetros. Ele vai andar fora da rota que ele estava ali programado com os discípulos. Eles vão passar em Samaria. E no versículo 4 do capítulo 4 do Evangelho de João, enquanto assim Jesus diz assim, e era necessário passar por Samaria. Ou uma tradução fala assim, e eu preciso passar por Samaria. Porque Jesus, ele se movia dentro do eu preciso. Você tem um eu preciso dentro de você. E Deus vai ilustrar ele aqui esta manhã, para você compreender e aprender onde ele está. Você vai ter sentido para a vida. A depressão vai embora, a tristeza vai embora, a dor vai embora, os pensamentos ruins vão embora, o negativismo vai embora, aquela vida parada vai embora, porque dentro de você Deus está lustrando, despertando um eu preciso, de um chamado, de um propósito, de um plano, de uma ideia, de um projeto, que Deus plantou dentro de você. Com certeza os discípulos, muitos deles disseram assim, mas passar por Samaria, aquele povo é samaritano, nós somos judeus, por que vamos passar para aquele lugar? Mas Jesus disse, eu preciso. Porque ele era movido por uma missão. Porque ele era movido por um eu preciso. Por um é necessário. Eu tenho um dever. Eu tenho ovelhas que eu preciso trazer. Existe gente que eu preciso tocar. Existem pessoas que Deus quer curar.
Existem negócios que precisam acontecer, existem empresas que precisam nascer, existem portas que precisam se abrir, e eu preciso me mover em direção a elas. Eu não posso simplesmente estar parado dizendo, eu sou a porta. Eu preciso dar um passo em direção ao chamado, ao propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso simplesmente estar parado na minha vida, dentro de uma identidade, sem que eu me mova dentro de um eu preciso. De um caminhar em direção a, de me mover em direção a, para que aquilo que eu sou como identidade possa fluir de uma unção, de um poder, de uma graça, de uma palavra, de uma revelação, de algo que está na minha vida que vai tocar alguém, vai destravar alguém, vai libertar alguém, vai sanar alguém, vai mudar a vida de alguém, porque existe algo na tua vida que vai mudar a vida de alguém. Existe um chamado na tua vida que vai tocar alguém. Existe alguém que está em depressão, que precisa ser destravado, e você é a pessoa que Deus chamou. Alguém doente que precisa ser curado, e existe um eu preciso dentro de você. Existe uma empresa que precisa nascer, e você precisa entender que o chamado de Deus para a tua vida também entra nesses caminhos. Existe gente que Deus quer tocar, famílias que Deus quer tocar, gente que Deus quer alcançar. Eu preciso. E quando ele chega na cidade, a Bíblia diz que Jesus sentou num poço ali e disse para os discípulos, vai para a cidade comprar comida. E uma mulher vem, a samaritana, e a história diz que Jesus ministra a vida dela. Uma mulher mal vista na cidade, conhecida com maus, mas Jesus toca a vida dela, transforma a vida dela, e através da vida dela há um avivamento na cidade de Samaria. Tudo por causa de um eu preciso. Que Deus nos ajude a entender o eu preciso. Eu preciso me envolver mais com Deus. Eu preciso buscar os perdidos. Eu preciso ver minha família salva. Eu preciso ver meu filho curado. Eu preciso ver meu filho liberto. Eu preciso ver essa situação mudada. Eu preciso ir em encontro. Eu preciso ir buscar aquele que está perdido. Eu preciso no próximo batismo ver a minha família inteira se descendo as águas aqui. Eu preciso me mover em direção a isto. Terceiro lugar. Algo dentro de você que é um mandamento de Deus. Há algo dentro de você que é um mandamento de Deus. Há algo dentro de mim que é um mandamento de Deus. E por isso que eu digo que a missão, gente, ela é fortíssima. Olha Lucas capítulo 4, versículo de número 43. Um pouquinho à frente de onde nós estamos aí. Lucas 4, 43. Olha o que Jesus diz aqui. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Há um para isso, há um propósito, há uma missão, há um chamado, há algo que está dentro de você, que arde dentro de você, para aquilo que Deus quer fazer. Foi para isso que eu vim. Jesus não poderia simplesmente dizer, eu sou a porta, eu sou a saída, eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus. Mas eu ficar parado ali não vai mudar nada. Eu sou um pastor, mas se eu ficar parado aqui, meus dons não vão fluir. Eu sou isso, mas se eu ficar parado aqui, nada vai acontecer. Existe uma missão que me move. Existe um chamado que me move. Existe um eu preciso que me faz sair do comodismo. Existe um eu preciso que me faz me mover em direção a. Eu preciso ir para o encontro. Mas se você simplesmente ficar, eu não preciso porque eu sou filho de Deus, estou aqui na igreja, abençoado, tudo bem,
Existe algo que Deus está te esperando. Existe algo que Deus vai mover sobre a tua vida naquele lugar. Quantas batalhas vão existir na vida de pessoas que vão para o encontro essa semana? Nós já estamos orando. Por quê? Porque existe alguma coisa que Deus tem preparado para a tua vida naquele lugar. Então entenda bem, eu preciso. Glória a Deus pela sua vida que deu o nome para o encontro. Glória a Deus, semana que vem vai ser uma grande bênção. Mas você precisa entender o valor do eu preciso. Se você entender e obedecer o eu preciso, acredite, as portas se abrirão para você. A gente precisa entender o valor que, por exemplo, eu sou um empresário, ou então eu tenho uma empresa, mas se você colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, existe uma frase que eu não sei de quem que diz assim, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas. Às vezes a gente só vai se mover em direção àquilo que é nosso, mas não olhamos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Existe um eu preciso. No capítulo 32 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó, no verso 26, se eu não me engano, Jacó chama toda a sua família, e ele passa a sua esposa, seus filhos, Valdo e Jaboque, porque ele dizia uma coisa na vida dele: eu preciso estar diante de Deus, eu preciso me mover em direção a Deus. Sabe quando a vida está de um jeito que você fala assim, olha, eu sou o filho do Isaac, eu sou o irmão do Esaú, eu sou o pai do fulano, eu sou o pai da Raquel, eu sou pai do isso, eu sou pai, mas a minha vida está parada. Existe algo mais, existe uma missão, um chamado, algo que move a minha vida. Se eu ficar simplesmente em cima do meu título, eu sou essa pessoa, mas eu não me movo em uma missão, eu preciso, você vai ficar parado. E eu gosto do eu preciso, porque o Jacó diz assim, eu preciso estar diante de Deus. Eu preciso me envolver com aquilo que Ele tem para a minha vida. Ele passa a família dele inteira, passa os filhos, passa o gado, passa tudo. E ele fica só, ele e Deus. Porque ele disse uma coisa para ele, eu preciso estar diante dele. E o resultado disso, você vai ler a história depois. Ele fica ali a noite inteira. Deus vem naquele lugar e ele briga com Deus ali. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor quer ir embora. Ele diz, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares, porque eu preciso da sua bênção. E o resultado disso foi, a vida desse cara mudou. Por quê? Porque o meu preciso entrou na vida dele. Porque tinha uma coisa mais forte do que identidade. Às vezes nós estamos tão preocupados com o eu sou, que esquecemos que temos uma missão. E o nosso tempo na terra está se acabando, gente. Jesus Cristo está voltando. E o que vai mais marcar a sua vida não é o seu eu sou, é a sua missão, é o seu propósito. O eu preciso, eu devo. O que você faz? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Sabe, eu acho que existe alguma coisa muito mais do que a gente vir a esse mundo, casar, trabalhar, pagar conta, dormir, acordar. Existe uma missão. Existe um chamado de Deus para a sua vida, existe um propósito de Deus para a sua vida. E quando você se move em direção a ela, você fica como Jesus, talvez no Getsemane, entre a sua vontade humana, carnal, e a missão, e o cumprimento, e o chamado, e o propósito. E Jesus vai dizer aquela coisa linda, quando Ele fala assim, não se faça em mim, nem se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir a missão, o propósito, o chamado. Sabe por quê? Por que a gente rompe com os desafios, com os obstáculos, com as dificuldades, com os problemas, com tantas coisas na vida? Porque na verdade existe uma missão.
existe um chamado, existe um propósito, existe um eu preciso na vida de todos nós. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ver minha família salva. Eu preciso ajudar os pobres. Por que Deus te deu tanto dinheiro? Por que você tem prosperado tanto? Eu preciso me mover em direção a fazer alguma coisa. Sabe, às vezes a gente fica só parado no eu preciso, mas se você percebe, e eu poderia citar N textos aqui. Paulo dizendo, eu preciso estar em Roma. Ele enfrenta um naufrágio, para dizer, eu preciso estar naquele lugar. Os obstáculos vêm, as dificuldades vêm, mas ele está rompendo, dizendo, porque eu preciso estar ali. Eu preciso ver as coisas andarem, eu preciso ver a minha empresa prosperar. E o que você tem feito em direção a isso? Se mova. E eu quero terminar lendo 2 textos. João 3,7. Jesus fala assim, é necessário, é preciso que você nasça de novo. Talvez aqui nessa manhã você nunca pensou na importância de nascer de novo. Ou você que está me assistindo em sua casa e que não conhece o Evangelho de Jesus, você precisa conhecer a Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos teus pecados e viver uma vida nova. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem um novo tempo para a sua casa e para a sua família. E você precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, você precisa, é necessário que você nasça de novo. E a pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa manhã, você já nasceu de novo? E eu quero terminar lendo um versículo que chacoalha a minha vida toda vez que eu leio ele. E ele é muito forte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Eu queria que você ficasse em pé para a gente ler esse versículo juntos. Pode ser? Eu disse que seria rápido, está vendo? Presta atenção nesse texto. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Deixa eu fazer uma colocação para você. Um dia, acredite ou não, você vai estar diante do tribunal de Cristo. E lá, o que eu sou não é tão importante quanto eu preciso. Tem muita gente cheia de título hoje, mas ele tem uma fé sem obras. Por isso que eu digo uma coisa, gente. Nós temos aqui pessoal que são voluntários. Gente, todos posição, que se envolvem, trabalham, lutam, chegam mais cedo que todo mundo, vai embora depois que todo mundo. Pagam um preço. Foram ministrados aqui nessa manhã, dentro da cultura da igreja. E que é organizado. Nós não estamos aqui fazendo uma obra de qualquer maneira. Eu preciso ser mais organizado. Eu preciso fluir naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso honrar a Deus. Eu preciso. Como esse cara, puxa, que cara fantástico. Eric Liddell. Ele ouviu tanta gente falar um monte de abobrinha para ele. Chamaram de traidor. Você não ama a sua pátria. Você é isso, aquilo, outro. Mas ele estava dizendo assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu honro ao meu Deus. Esse dia eu dediquei para meu Deus. Eu não posso ganhar qualquer prêmio nesse mundo, nada se compara ao meu Deus. E tudo que eu faço, me esforço, sou, choro, carrego, luto, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho eu preciso. Eu me movo em direção a isso. Eu preciso ir para o encontro. Eu preciso trabalhar. Eu me movo para aquilo. Deus plantou no meu coração um eu preciso. Jesus diz, eu preciso buscar as ovelhas que estão perdidas. Eu preciso trazer outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Eu preciso. Jesus poderia simplesmente chegar e dizer, eu sou o Filho de Deus. Mas ele se move em direção a um eu preciso.
E aí quando a gente olha para esse versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por quê? Porque no dia do tribunal, o Senhor não vai olhar para você e dizer assim: qual era o seu título? Quem era você? Empresário? Pastor? Apóstolo? Quem era você? Deus quer dizer assim: olha, perante o tribunal de Cristo, o que você fez? Qual é a sua missão por meio do corpo? O que você fez de bom? O que você fez de mal? Como você entregou? Como você se moveu? Como você cumpriu? Como você se entregou para aquilo que Deus plantou dentro de você? Cada um de nós tem um chamado. Tem gente que Deus quer tocar através de você. Tem famílias que serão salvas através da sua vida. Missão. Eu tenho uma missão. E eu fico pensando, como será nesse dia, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, para recebermos as recompensas e o galardão por aquilo que fizemos com esse corpo, ou através da nossa vida aqui nesse chão, nessa terra. Como você se moveu? Como você se moveu em direção ao propósito? Por isso, gente, eu quero orar nessa hora, porque talvez nesse dia Deus está dizendo assim para você: você precisa descobrir o eu preciso na sua vida. A gente poderia colocar na frente desse eu preciso um monte de coisa. Eu acho que cada um de nós tem aí diante de nós um eu preciso. Você ouviu do pastor Neto agora mesmo aqui na ceia: eu preciso ser mais crente, eu preciso perdoar, eu preciso amar mais, preciso levar a Deus a sério, preciso me envolver mais com as coisas de Deus, eu preciso me despertar mais, preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar a Deus em favor daquele que está perdido, eu preciso ir em direção àqueles que estão precisando da salvação, eu preciso olhar com muito mais atenção e carinho àqueles que estão precisando. Eu preciso fazer da minha empresa um instrumento de missões. Eu preciso despertar em mim qual é o propósito do meu chamado. O eu sou é maravilhoso, mas o eu sou sem o eu preciso vai ficar simplesmente parado, e no dia do juízo o eu sou não vai fazer nenhuma diferença. Vai precisar entender que para os galardões que Deus tem, o eu preciso vai se mover mais. Eu espero que nesse dia a gente não se sinta envergonhado, porque você possa entender o valor de gastar a sua vida, se esforçar, trabalhar, se mover. Sabe, eu falo que a gente pode correr para muita coisa nesse mundo aí, nas correrias da vida, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, mas não tem nada mais extraordinário do que eu vou correr em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso me mover para isso. Talvez nessa manhã nós vamos ouvir Deus dizer assim: você precisa entregar uma oferta, você precisa ser dizimista, você precisa mudar a sua postura espiritual com respeito às suas finanças. Você precisa mudar isso, porque as coisas não mudam porque você simplesmente fica sentado em um título. Sou evangélico, sou crente, mas não se move. Deus quer mudar a sua vida, e essa mudança vem quando você entende a missão, o chamado, e se move para, morra para, lute para, enfrente retaliações e gente que pode falar um monte de coisa,
porque você tem eu preciso honrar a Deus acima de todas as coisas. E esse cara, depois o filme deve ser muito interessante. Eu confesso que eu não assisti, quero até assistir, mas ele vai honrar a Deus. Talvez nessa manhã Deus está dizendo assim: você precisa aprender a me honrar. Honrar é honrar, é dar a Deus o melhor. Honrar a Deus é dar a Deus a maior da sua força, do seu entendimento. Honrar a Deus é dar o seu melhor, o melhor do seu dinheiro, o melhor da sua energia. Dar a Deus o seu melhor. Ah, você não vai correr no domingo? Não. Então você vai ter que correr os 400 metros. Você tinha maior chance de ganhar medalha com os 200 metros. Você é especialista nela. Mas nos 400 metros você vai ter que correr ali, não importa. E alguém entrega um bilhetinho para ele: eu honrarei aqueles que me honram. Talvez Deus está entregando um bilhetinho para você nesta manhã, dentro do seu coração: eu honrarei aqueles que me honram. Eu honrarei aqueles que entendem a missão. Eu preciso aprender a honrar mais a Deus. Coloca para mim Provérbios 3:9, eu achei esse versículo fantástico. Salomão diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Ponto e vírgula. Poderíamos parar aí. Honrar a Deus com os meus bens. Fazer uma pergunta para mim e para você: você honra a Deus com os teus bens? De onde veio os teus bens? De onde veio a sua riqueza? Aí o versículo 10, meu Deus, é sine qua non isso. Se encherão. Poderia simplesmente dizer assim: e se encherão os teus celeiros? Se encherão fartamente. Fartamente. Porque o princípio está na honra. Talvez nessa manhã Deus está dizendo: eu preciso honrar a Deus. Preciso honrar a Deus. E Ele vai encher os teus celeiros. Então nós vamos orar.